Vocês acham, por exemplo, vocês chegaram até onde vocês chegaram porque vocês tinham um propósito definido? Ou não? Ou isso não ajudou em nada no caminho e foi uma coisa do acaso, assim? Eu vou responder primeiro que bateu meia hora, tem que fazer um momento Sêneca. Senão o pessoal reclama. De meia hora. Mas Quando você mete uma história legal, ele fala, não, preciso falar um negócio agora. Preciso meter uma frase de efeito, né? Não, mas isso do propósito, o Sêneca ele fala, ninguém se torna sábio por acaso, né? Não é por acaso. Não vai ter um cara que vai ficar bilionário por acaso. Meu Deus, acordei bilionário que a empresa deu certo, sem eu fazer nada e sem contratar pessoas boas e alinhar o propósito delas. Isso não vai acontecer. E ele tem outro pensamento onde ele diz que para um homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Então você fica vagando por aí sem saber o que está fazendo, você perde tempo pra caramba. Vamos pegar uma analogia de um carro numa estrada, que eu acho que ela é bem exemplificativa, assim. Você tem o cara que está na pista rápida porque ele sabe para onde está indo. E tem um cara que está na pista lenta porque ele não sabe. Ele acha que a próxima saída pode ser a dele ou a outra, então ele vai perdendo tempo, ele vai olhando todas as saídas, ele vai pegando saídas erradas, aí vê, nossa, não é a minha, tem que voltar para a estrada. O cara da pista rápida vai embora, porque ele vê as saídas todas e sabe, não são a minha saída. Minha saída está lá na frente. Ele vai embora. É economia de tempo, né? É verdade. É porque se você não tiver... Você pode até chegar em algum lugar sem um propósito definido, mas o problema é que você vai fazer mais esforço. Porque, cara, você tem 100% do seu tempo. Ao invés de focar só aqui, você vai começar a usar um pouquinho de energia aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí, cara, se isso aqui deu certo, imagina se tivesse colocado toda a sua pressão aqui. Né? Cara, eu tô com uma dúvida se eu tinha ou não um propósito definido para chegar até aqui. Hoje eu sei que eu tenho um propósito definido, mas eu não sei se isso é considerado um propósito definido. Eu tinha na minha cabeça que, tipo, eu ia fazer tudo do meu alcance pro Primo Rico dar certo. Era. Isso aí era considerado... Porque eu falei, você tem que editar vídeo, tem que editar, você tem que trabalhar de madrugada, tem que trabalhar, você tem que viajar, tem que viajar. Eu sempre tive um pouco disso na cabeça. Hoje, a gente tem alguns objetivos dentro da empresa, outras metas, eu tenho também uns objetivos pessoais, mas eu acho que por muito tempo... Não, pessoal não, né, Kaique? Porra, foca na empresa. Cara. Que isso, cara? Que vida pessoal o quê? Cara, tá maluco? Mas por muito tempo, meu propósito foi tipo, vamos fazer esse negócio dar certo sim. Primeiro objetivo é bater 1 milhão, bater um, vamos bater 2, fazer podcast dar certo, fazer o Instagram dar certo. Mas acho que tinha uma outra coisa, antes até de você chegar, né, ou quando você começou no Rio, que é tipo assim, cara, eu não quero ser fudido. Isso já era pode ser considerado um propósito? Não, mas aqui tem uma diferença entre propósito e propósito definido. Entendi. Por exemplo, propósito. Acho que isso era um propósito. O Primo Rico dá certo. Isso é um propósito. Legal. Mas isso não é definido. Entendi. O definido seria... Porque, por exemplo, às vezes o dar certo pra você, o primo dá certo pra você, não é o primo dar certo pra mim. Sim. Às vezes o primo dá certo pra mim é lucro. Tá subjetivo. Às vezes pra você é número de seguidor. Então a gente tem um propósito e como eles são meio parecidos e tal, a gente acaba dando certo junto. Mas quanto mais definido ele for, mais claro vai ser o seu processo de tomar a decisão. Então, assim, se você quer... eu quero ficar forte. O que é ficar forte, mano? Entendi. Entendeu? Assim, então, eu quero ficar rico. O que é ficar rico, velho? Então lá no começo eu tinha um propósito de não ser um fudido. Porque assim... Mas aí depois eu defini o que não é ser um fudido. É ter uma casa, é ter um carro, é ter uma Mas família, hoje não ser um dinheiro. fudido pra você é diferente, não é? Totalmente. O que é não ser fudido pra você hoje? É não ganhar menos de 10, 15 mil reais, né? Não, acho que nem é o parâmetro de Acho que a fudido. gente vai perder umas 2.000 pessoas que estão ao vivo agora, como falar, Kaique. meu Deus, é por causa do Kaique. Não, o Kaique, você também. Mas, assim. mas era tipo assim, cara, era o sonho, entendeu? É tipo assim. E aí é foda, né? A gente se acostuma rápido, porque o sonho virou realidade e virou, tipo, piso. Não, mas eu tô querendo perguntar isso porque, assim, às vezes um monte de gente que tá assistindo a gente aqui, a pessoa não tem um propósito tão grandioso. O Primo Rico dá certo, fazer uma coisa tão... Às vezes o cara tem uma coisa mais, sei lá, mais pessoal, uma coisa tipo, eu quero ter uma boa carreira. Isso pode ser um propósito? Isso é um propósito. Mas não é definido. O ponto é, assim, talvez a gente vai evoluir um pouco na discussão do propósito, mas Entendi. o ponto propósito, tá? Assim, ele pode ser, acho que tem algumas definições, né? E aliás, propósito é uma palavra tão... Porque fica parecendo meio... né? Assim, não fica lúdico, tangível, né, cara? Mas assim, o propósito, eu pelo menos tenho 2 leituras, tá? Tem a leitura do, cara, propósito, assim, é algo que você se propõe, assim, é algo que você busca, é algo que te motiva, é algo que faz sentido pra você, tá? Agora, isso daqui vai te fazer andar. Pra mim, durante muito tempo, meu propósito foi ficar rico. Tá bom. Tá? E tudo bem. E tudo bem. Mas Tranquilo. mas também é subjetivo. Ficar rico é ganhar 1 milhão ou ganhar 10? Não, perfeito. Pra mim era ficar rico e eu não tinha muito essa clareza. Eu queria ficar rico, eu queria viver de renda. Eu tinha esse propósito.
Só que o que eu aprendi com o tempo? Eu aprendi com o tempo que, cara, a minha vida, quando a gente fala de princípios, ela precisa ser alinhada com o que de fato é aplicável a qualquer coisa. O que é aplicável a qualquer coisa? É o que tem a ver com a natureza. A natureza é perfeita. Né? Então você começa a perceber as coisas da natureza que elas têm muitas coisas em comum. Como, por exemplo, o propósito de tudo na natureza é servir o outro. Então você pega a árvore, o propósito dela, cara, vai lá dar fruto para que outros animais comam. Né? Aí a água, cara, o propósito, cara, é fazer outros animais beberem. Né? Então, assim, tudo na natureza tem um propósito para o outro. Né? Então, na minha concepção, no propósito mais materialista da coisa, eu queria algo que me movesse. Com o passar do tempo, eu comecei a descobrir que o propósito nunca vai te preencher se ele não for para o outro. Mas, cara, são coisas que eu consegui sentir depois de ter atingido algum patamar financeiro. Né? Então, quando a gente olha aqui para o Napoleon Hill, eu acho que ele está se referindo ao propósito do que te move e o que vai te fazer performar, que é algo mais material. O Napoleon Hill ele fala numa passagem do livro que na ausência da gente ter esse objetivo bem definido, o que a gente pode ter é alguns parâmetros em relação ao que a gente quer para áreas diferentes da nossa vida. Então, você quer saúde? O que mede saúde para você? Você quer dinheiro? Quanto? Se você quer estar apaixonado por alguém, então quem que é essa pessoa que você está buscando? Porque aí você define o objetivo para cada uma dessas coisas e aí você vai percebendo que eu acho que é bem o que o Kaique falou. Conforme você vai atingindo esses objetivos ao longo do tempo, os nossos anseios eles vão sendo cada vez menos individualistas e mais abertos para o coletivo. Então, se a partir do momento em que a gente consegue chegar nos objetivos que a gente quis e a gente consegue ter a humildade de olhar para a natureza e falar, olha que bacana, eu tenho que fazer algo com base nisso porque eu preciso ser a representação do que a natureza já é na realidade, que é servir o próximo. Só que antes, você tem que basicamente dar conta de todas as suas necessidades básicas ali da pirâmide de Maslow. Então, quando você pega, por exemplo, caras como o Elon Musk e o Bill Gates, pessoas que ficaram extremamente bem-sucedidas, parece que tudo que elas fazem não vai fazer diferença em relação à qualidade de vida que elas têm mais. É meio que cada iniciativa é para como impulsionar a raça humana para frente. É como fazer desse mundo um lugar melhor do que ele já é para que mais pessoas possam ter as oportunidades que hoje muitas pessoas não têm. Então, é meio que... É muito zero egóico você aprender, você conquistar os seus objetivos, até chegar no momento onde você finalmente fala que, putz, quer saber, acho que tudo isso que eu vim conquistando como os meus objetivos bem definidos não eram muito o que eu estava procurando para começar. É muito mais do que isso. Cara, porque olha só, a gente tem uma limitação muito grande. Né? E tem coisas que a gente já sabe que sabe. Né? Só que... Então você às vezes acha... Tem as coisas que você sabe, tem coisa que você acha que sabe. Né? Então assim, imagina, né? Eu achava que meu propósito era ficar rico. Caraca, eu só achava que sabia, eu não sabia. Por quê? Porque tem muitas coisas no mundo que você não conhece. Então olha só, o que eu descobri, cara? Tem as coisas que você sabe, as coisas que você sabe que não sabe, as coisas que você não sabe que sabe, e as coisas que você nem sabe que não sabe. Então essa categoria das coisas que você nem sabe que não sabe, como que você vai atrás de uma coisa que você não sabe que não sabe? Né? Então foi o que eu comecei a perceber, que se expor a novas experiências e conversar com pessoas melhores que você vão te ajudar a resolver esse tipo de problema. Né? Então essa coisa do propósito, cara, eu nem sabia que eu não sabia que eu não tinha propósito, entendeu? Para mim, ser rico era o suficiente, né?